vocês gostam de literatura contemporânea brasileira, de pessoas que são por si só interessantes, se vocês gostam, o livro de hoje é sobre isso. Então o livro de hoje é... Eu tenho que bater, né? Eu tenho que fazer isso. Que delícia. O Filósofo no Porta-Luvas, do Juliano Garcia Peçanha, saiu pela Todavia. Eles enviaram aqui pro Yuri, não pro Lucas, então talvez assim, possa enviar assinado pro Lucas, tá, Juliano? Juliano é um escritor de São Paulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar... Eu vou primeiro falar um pouquinho do Juliano aqui, o que ele escreveu antes e tudo mais, porque eu acho que isso é importante para a gente entender o que é o livro que está saindo agora e tal. Aí eu vou comentar o livro e depois eu vou voltar a comentar o livro em relação ao que o Juliano escreveu anteriormente, porque eu já havia lido a obra do Juliano prévia, anterior a esse livro, ok? Então tá, eu vou colar aqui. O Juliano começa a produção dele com uma tetralogia, que é conhecida como Testemunho Transiente, que é composta pelos livros Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre, Certeza do Agora e Instabilidade Perpétua. E aí ele também publicou o Recusa do Não Lugar, ok? São essas publicações, e aí vem o Filósofo no Porta-Luvas. No que consiste por que eu falei isso? Porque a produção do Juliano, ela tem uma certa consistência, tá? Temas, ou determinados temas, vão reaparecer, começam a ser reelaborados, ou foram elaborados inicialmente e foram sendo desenvolvidos. O Juliano cursou filosofia e ele terminou o doutorado dele em filosofia com uma tese em Sloterdijk, para os íntimos. E o Juliano tem um trânsito muito interessante em Heidegger, Blanchot, quer dizer, numa certa pegada de filosofia contemporânea que atravessa ali, vamos dizer, margeia o existencialismo ou questões referentes à existência, ao ser humano no mundo, ou Dasein, falando nos termos do Heidegger e tal. E isso aparece muito nos primeiros livros dele, isso está bastante marcante lá. Além do traço da filosofia, tem toda uma questão de Winnicott e de psicologia, ou psicanálise, ou terapia, ou questões sobre a psique, que também estão presentes, que são sempre filtradas por uma espécie de experiência da coisa. Então a experiência da leitura do Heidegger, a experiência da leitura do Winnicott e a experiência de uma certa vivência que busca nessas leituras formas de mediação ou de compreensão do que é estar no mundo, do que é viver no mundo, e segundo as variantes possíveis dessas interpretações, ok? Aí vem o Filósofo no Porta-Luvas, que é esse livrinho aqui, pela Todavia, e o Filósofo no Porta-Luvas, ele é um romance, tá? Muda-se alguma coisa sobre os livros anteriores, porque aqui tem um personagem, que é o Frederico, que a gente vai acompanhar mais ou menos, uma espécie de percurso formativo dele. Por que mais ou menos? Porque ele já começa, a gente já pega ele numa meia-idade para frente, assim. E aí esse Frederico é um cara que leu muito Heidegger, foi obsessivo em ler Heidegger, tinha um amigo que era mais velho com quem ele lia o Heidegger, que era um cara que inclusive se aposentou e tudo mais. E aí ele lê e ele tenta encontrar o sentido da existência dele e tal no Heidegger, ou nessas leituras que ele faz, ou através de certas de uma relação que ele tem com o que é chamado aqui de o guru, que é lá um terapeuta, um psicanalista, alguma coisa assim, que fica reforçando a ideia de singularidade dele. Então, certas ideias que estão na linguagem, nos conceitos lá da filosofia existencial, não necessariamente heideggeriana, mas, como eu disse,
transitando ali em Blanchot, sei lá, em Sartre, nesse meandro aí. E esse guru reforça essa noção de singularidade. Só que aos poucos o Frederico vai perceber que essa singularidade não funciona no mundo. E aí ele transiciona para para momentos de crise, de confronto com o mundo e perceber, pô, eu estou ficando velho, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele não conseguiu se enquadrar naquele modo acadêmico, ele tinha uma relação visceral muito forte com a filosofia, que não permitia ele, vamos dizer, comoditize ou transforme numa burocracia aquilo que para ele é tão fundamental, que é a existência dele, e a existência dele que ele vai tentando tatear na filosofia. Isso tudo ele vai perdendo, ele começa a se deslocar e ver, não, eu preciso viver, eu preciso comer. Ele tem uma namorada, uma mulher, depois, e aí ele antes ele ia para, por exemplo, fazer algumas intervenções num lugar onde as pessoas sofriam de questões psicológicas, enfim, que era diagnosticado, sabe, laudado, essas pessoas marginalizadas. Aí ele queria fazer intervenções, encontrar a poesia no que aquilo que as pessoas falavam, no que aqueles caras falavam. E tudo isso vai ficando, porque aí ele percebe, não, eu preciso fazer alguma coisa. Um amigo dele lá, o heideggeriano, fala, cara, você precisa fazer alguma intervenção no mundo, você precisa participar, você precisa viver, cara, senão você não vai ter o que comer, você não vai poder continuar lendo as coisas que você faça, quer dizer, se engaje. E aí você vê uma transição, por exemplo, o Heidegger começa a substituir, entra o Sloterdijk, e aí ele, porque ele precisa, tem uma questão de necessidade, ele começa a dirigir, primeiro acho que é um táxi, depois Uber, e aí ele comenta, puta, que o táxi dava muito mais dinheiro, que o Uber dá muito menos dinheiro, e aí avança até ele ter a gente percebe que tem um esforço de entrada no mundo, assim. Ainda que isso aconteça já quando ele está um pouco mais velho, então essa entrada também é um pouco difícil, né? Ele sente o peso dessa tentativa, desse investimento, que não deixa de ser existencial, em vários sentidos. Ele ainda é muito tocado pelas coisas, ele ainda é muito investido, ele é muito engajado nessa existência dele mesmo e nessas mediações. Então, o filósofo no Porta-Luvas é o Dilthey, que é o filósofo que ele traz lá o livro, tal, no Porta-Luvas, acho que tem uma carinha dele, assim, um negocinho, e ele fica lendo aquilo direto. O Dilthey, que foi um dos filósofos importantes para o Heidegger, pela questão da hermenêutica, então a gente vê aí claramente o âmbito, o ambiente em que a coisa está acontecendo. Ele começa a passar, e aí tem esse engajamento dele no mundo, e aí tem essa questão dele até chegar, por exemplo, a pensar, se candidatar para uma vaga de professor. Então ele tem todas as capacidades e todos os instrumentos para tanto, mas ele ficou fora, né? Ficou fora daquela, não da filosofia, mas da carreira. E agora ele tem que voltar e pensar a carreira e pensar no dinheiro. Ele sofre questões de saúde, ele tem problemas ali. E isso, enfim, o que a gente vê, o que eu falei, é uma espécie de formação, é nesse sentido, assim, uma formação de uma certa persona, de um certo caráter, no sentido de característica, né, do personagem que vai. No meio disso, ele então passa por essas transições de autores, de sentidos, de relações com a realidade que se alteram, de um cara que tem um posicionamento meio cínico, ou sei lá, meio distanciado, porque reforça a sua singularidade, isso tudo no início. E aí passa a ter um contato mais veja, a realidade externa e tudo mais, não é aquele mundo pedestre que eu achava no começo, e aí começa a sentir o peso daquilo, e aí até alcançar esse momento final, que é um momento bonito, assim, é uma coisa, até dá um certo sentido de acalanto para o final do livro. Ele passa, o Frederico passa antes, ele vai até o Rio de Janeiro para uma palestra, e aí lá está o Juliano Peçanha, quer dizer, o autor,
numa palestra, e aí ele encontra, eles conversam, porque aquilo que o Juliano está falando toca ele, quer dizer, o Juliano, ele mesmo passou do Heidegger para o Sloterdijk, então tem um sentido aqui que está presente no livro. Isso tudo é muito interessante, assim, a história mais ou menos essa, e a narrativa então perpassa esse personagem, ok? Ok, dito isso, vamos lá então para algumas considerações. Nos primeiros livros do Juliano, então lá na Tetralogia Transiente, o Juliano criou, e eu acho que isso que era a grande sacada dele, que talvez chamou a atenção de algumas pessoas, uma linguagem muito interessante. O Juliano criou uma espécie de ambiente, assim, de cosmos, vamos dizer, ali dele, e ele criou uma linguagem para aquele ambiente, para aquele cosmos. E essa linguagem, ela era muito fortemente influenciada por aquilo que eu comentei no início, assim, pelo Heidegger, pelo Winnicott, pelo que o Heidegger, Winnicott e Blanchot e certos autores diziam sobre, por exemplo, o que é esse ser humano que está aí, o que é esse ser humano, bebê ou criança em relação à mãe, o que são os traumas que ele está vivendo, o que é a angústia que ele está vivendo, o que é o sentimento de solidão ou de não pertencimento, e aí o que é, por exemplo, a singularidade. Tudo isso passava muito claramente na linguagem do Juliano nesses livros, e era muito interessante, porque ele de fato tinha ali, você viu um esforço de dar conta de trazer para a linguagem e portanto para a escrita uma experiência que era, vamos dizer, mental ou intelectual, filosófica, mas que era, como eu disse, visceral, era realmente muito viva, muito própria da concretude e da carne da existência. Essa linguagem que o Juliano desenvolve lá para dizer, naqueles termos, naquele mundo que ele havia criado, heideggerianamente, blanchotianamente, sei lá, aquilo lá passa a acompanhá-lo nos outros livros. Só que o que você percebe aqui é que teve uma transição. Ainda que a transição tenha ocorrido dentro de uma esfera filosófica, então do Heidegger para o Sloterdijk e tudo mais, da singularidade e do distanciamento, ou da negatividade, da negação, né, para uma tentativa de positividade, uma tentativa de afeto, de engajamento, de participação, de estar no mundo, né? Tudo isso, essa transição foi no âmbito talvez mais teórico ou numa posição filosófica mesmo. A linguagem se mantém muito próxima ainda. Então, aqui é um detalhe. O livro é interessante, a maneira com que o Juliano escreve eu sempre achei interessante, porque ele tem uma forma muito sutil de ir inserindo ideias, conceitos, apreensões de certas, como eu vou dizer, de certas categorias filosóficas de uma maneira muito vívida, muito presente. Só que quando a transição acontece no livro e tem esse engajamento, parece ainda que a dicção, que a voz que está no final, está muito próxima da voz do começo. Quer dizer, a gente acompanha a transformação do personagem, esse amadurecimento, essa formação. No entanto, a linguagem utilizada para a transformação parece ainda aquela do começo. O que dá uma certa sensação de que a transição não aconteceu completamente. O que significa isso? Na minha e de mais ninguém opinião, porque eu não vou imputar isso a ninguém, isso é a minha leitura. O Juliano é um cara alto e tal, ele pode ficar, né, meio injuriado e tal, mas a ideia é o seguinte, é que a narrativa em si, que como eu explicitei aqui para vocês, quer dizer, é esse cara que vai, tem essas vivências, conversa com essas pessoas, passa e tal, e chega lá
há um final que, como eu disse, é bonito, assim, é realmente legal. De que isso tudo aqui, ainda o mais interessante, ou pelo menos o mais interessante para mim, é a linguagem, é a maneira com que o Juliano trabalha, é a maneira que, apesar da transição, apesar do negócio, é que parece que ele foi acumulando, ele deixa de ser heideggeriano, no sentido, sei lá, mais próximo, alguma coisa assim, ele deixa de ser alguém vinculado àquele tipo de linguagem, que, diga-se de passagem, pode muitas vezes soar um pouco afetado, mas ele faz essa passagem sem perder o negócio, sem transicionar a linguagem. A linguagem acompanha ele. E a linguagem acompanha de tal maneira que, quando ele verte essa transição, ainda os ecos daquilo que foi antes se fazem sentir aqui. Então, se alguém gostava lá do que ele estava escrevendo antes, vai possivelmente gostar do que está aqui, porque está muito próximo. Há, no entanto, reforço esse ruído um pouco presente de que está se indicando uma passagem, uma mudança, uma transição que não se faz sentir naquilo que tem de mais forte no Juliano, que é a linguagem. A gente escuta ele dizendo que tem, mas a maneira com que ele diz que tem a transição é ainda do que havia antes da suposta transição. É um livro muito interessante, sobretudo porque, para quem tem interesse assim, nessa coisa de a filosofia é muito distante de mim, eu acho muito difícil, né? Tá aqui, tá o Juliano mostrando aqui, veja, é uma coisa que não é tão distante assim, ou pelo menos não é de outro mundo. Quer dizer, ele tem um esforço de trazer isso para a realidade, para dizer, veja, diz respeito à sua existência e tudo mais. Algo que compartilham o Heidegger e o Sloterdijk é influenciado pelo Heidegger e tudo mais, compartilham, todos esses autores compartilham disso, assim, desse sentimento, dessa percepção de que é preciso trazer para a vida, preciso trazer para a existência, né? Você precisa mudar a sua vida, como diz o mote do Rainer Maria Rilke. Então, para quem tem esse interesse, assim, de eu quero alguma coisa que seja na literatura e que seja da filosofia, tá aqui, é muito legal. Para alguém que quer ler alguma coisa que seja de fato assim afetivo, que tentou fazer o esforço pelo afeto, também tá aqui. Para quem acha que daí vai encontrar, sei lá, a própria filosofia, daí não, assim, aí talvez não sirva. Mas legal, eu gostei muito achei legal ler e tudo mais, acho que é interessante. É um esforço bastante diferente, assim, isso talvez seja a coisa mais, não só, eu falei bastante, a linguagem do Juliano é interessante, mas assim, tem um esforço claro aqui, que não se encontra na literatura brasileira e tal, e sobretudo um esforço autêntico, assim, ele pode, como eu disse, eu fiquei com a sensação de que havia esse ruído, mas eu não posso negar que existe um esforço do cara e que esse esforço é autêntico, para dizer com a linguagem existencial. É um esforço autêntico em oposição, por exemplo, a, sei lá, alguém que, né, a gente vê tanta gente que quer ser profunda, que quer mostrar uma vivência, e aí o máximo que consegue fazer é, não sei, falar sobre alguém que sofreu um ghost no Tinder, assim, uma coisa tão piegas quanto, ou sei lá, né, pássaros pesados e mortos, como é que é isso? Eu não sei também. Eu achava que vendia um pombo por peso, assim, galinha e tal, mas parece que a coisa é sinônimo de enriquecimento engajado e sentimental. Para os que não querem comprar galinha por peso, Juliano Garcia Peçanha, livro muito interessante. Juliano, me mande ele assinado, por favor. E é isso, pessoal. Assinem todas as coisas que você tem que assinar aí, dinheiro onde tem que ir, comentário escroto, porque sempre tem comentário escroto. Até não tem tido comentário escroto. Obrigado às pessoas que se furtaram de fazer comentários escrotos. E é isso. Obrigado aí de novo. E o Murilo é lindo. Eu não falei isso nesse vídeo, então tá bom. Beijo.